Eu fui curado de uma doença que para a medicina não tem cura. Quero te convidar, se você tem um problema, assista esse vídeo até o final. Se você conhece alguém que tem um problema, uma doença que também não tem cura, manda esse vídeo para ela e ela vai receber a cura dela, assim como eu também recebi. Em abril de 2024 surgiram os primeiros sintomas, coisas anormais começaram a afetar a minha saúde. E aí então eu comecei a investigação e eu quero encorajar os homens. Se você tem algum sintoma, se você sente algum mal-estar, procura um profissional da saúde, não tem problema nenhum, não é falta de fé. Deus capacitou homens para cuidar dos outros e é para isso que os médicos estão aí. Mas também não fique só com o diagnóstico dos médicos. Claro, nós não vamos gerenciar as doenças, nós não vamos contra o diagnóstico dos médicos, mas nós cremos no médico dos médicos que tudo tem cura através da fé. Daí então foi uma longa caminhada, passei coisa de um ano, foram mais de 10 profissionais, fiz exames, muito gasto, a minha situação financeira ficou crítica por tantos gastos com remédios, exames, e não descobria qual era a real doença a qual eu tinha que lutar. Daí então eu comecei a me aconselhar com os meus pastores, que foram essencial nessa minha caminhada. E eu quero te dizer uma coisa: se você tem um problema, não compartilha com qualquer um, compartilha com pessoas com a fé igual à sua ou superior. Pessoas de baixa fé vão fazer você cair. Estive na ocasião compartilhando a minha situação para uma pessoa que não é crente, é profissional da saúde, porém a fé é bem pequena. Então essa pessoa me falou que conhecia outras pessoas com problema parecido com o que eu tinha e que chegaram a morrer devido ao problema. Daí então o diabo me mostrou imagens de morte, eu comecei a ver meu velório, eu comecei a acreditar que eu ia morrer. Ei, mas eu sou um crente formado no Rema, eu sou um crente da palavra da fé. E aí eu comecei a me chegar nos meus pastores, eles começaram a me aconselhar. E foram vários, e eu sou muito grato pelos conselhos dos meus pastores. Eu não vou aqui agradecer nome por nome, porque eu não quero cometer o erro de esquecer alguns, mas todos os meus pastores foram vitais nessa caminhada. E eu lembro bem de uma palavra que o pastor Dantas me falou em um aconselhamento. Ele me disse que naquele momento eu estava como um lutador de boxe, que foi golpeado, estava tonto, estava sentindo dores. E certamente aquele golpe fez uma ferida, mas essa ferida ia cicatrizar. E assim como um lutador de boxe, eu ia me levantar mais forte e ia voltar para a luta para vencer. E aquela ferida que ficou em mim, dela sairia poder. E então eu entendi que seria através do meu testemunho, falando da minha cura, falando daquilo que Deus fez comigo, que sairia poder dessas feridas, que eu creio mesmo que está cicatrizada. E eu me posicionei em fé. Comecei a declarar a palavra, comecei a declarar Isaías 53:4, Isaías 53:4 e 5. O verso 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo começou a ser o descanso de tela do meu celular, e sempre que eu olhava para a tela do celular eu declarava isso. Quando o espírito da morte me atormentar, eu declarava isso. E acredite, coisas começaram a acontecer na minha vida, coisas começaram a mudar. Eu encontrei uma profissional altamente capacitada que conseguiu descobrir qual era realmente o problema que eu tinha naquele momento e indicou o verdadeiro tratamento. Ah, irmão, mas você está vindo aqui falar de fé, falar sobre o que Deus fez e vem falar de um médico? Claro, Deus deixou os médicos para tratar de nós. E essa profissional me deu o norte. Ela me indicou qual seria a doença que estava me acometendo. E uma outra profissional, que é amiga e irmã de igreja, Marília Roselli, eu indico, se você quer conhecer mais sobre as doenças inflamatórias intestinais, ela é uma profissional altamente capacitada. Eu vou deixar aqui o Instagram dela para você visitar lá e ter dicas sobre doenças do aparelho digestivo. Ela é uma ótima profissional e é crente. E eu lembro que a Marília me disse: Cleber, agora que você sabe o nome da doença, você sabe quem você deve repreender, você sabe o nome da doença que você vai ter que mandar sair da sua vida. E aquilo para mim foi algo vital. Eu comecei a declarar a palavra, eu comecei a repreender aquela doença. Já que eu sabia o nome da doença, eu comecei a dizer para ela que ela tinha que sair da minha vida. E sabe que foram 18 quilos, eu perdi 18 quilos durante o tratamento.
eu comecei a recuperar minhas forças quando eu comecei a declarar a palavra. Eu comecei a declarar o que diz lá em Marcos 11:23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aquele era meu monte. Aquele era o monte que eu tinha que declarar que ia sair da minha vida. E eu quero dizer para você, cadê o seu monte? Qual o nome do seu monte? Comece a falar com ele, comece a dar ordens para ele, que ele tem que se lançar da sua vida. Ele não tem poder sobre sua vida. O Senhor Jesus é quem tem poder na sua vida. E comece a declarar que esse monte, essa doença não tem poder sobre sua vida. Então, irmãos, a minha caminhada começou a ter forças. Eu sou muito grato também às pessoas que fizeram parte disso. Na minha família, a minha esposa que sempre esteve ao meu lado, ao meu chefe também, que no momento mais difícil ele me ajudou da forma que podia profissionalmente, me mantendo no meu emprego. Eu tive todo um sistema, eu tive todo um aparato durante essa caminhada. Eu sei que Cristo estava olhando por mim, mas aqui na terra pessoas cuidavam de mim. E eu venho aqui te dizer, certamente eu fui curado. Eu alcancei a minha cura. Digo isso pela fé. Os homens podem até me apresentar diagnósticos dizendo que a doença está lá, mas eu creio, eu fui curado, eu sou sarado, eu não tenho mais sintomas algum. Eu hoje postei uma foto no meu Instagram do tratamento que eu faço. Eu continuo fazendo as medicações, eu vou seguindo as ordens do médico, eu não vou negligenciar o estudo do médico. Sim, eu continuo fazendo tudo isso, mas crendo que o próprio Senhor Jesus levou sobre ele todas as minhas doenças naquela cruz, e eu sou sarado. E eu quero te encorajar. Declare a sua fé, declare saúde divina sobre a sua vida e diga ao diabo que ele não tem poder sobre você. Eu sou curado, eu sou sarado. E você? Certamente, se hoje você sentar à mesa comigo, você vai ver que algumas coisas eu não vou comer mais. Mas eu optei a não comer mais qualquer coisa, porque eu quero zelar pelo meu corpo. Eu sei que se eu comer, não me fará mal. A minha fé é maior do que o problema que pode se levantar através de um alimento. Mas eu decidi que não vou mais comer alguns alimentos que não me faz falta e nem me acrescentam. Refrigerante e outras besteiras mais. Mas não é falta de fé. Eu creio que eu recebi a minha cura. Eu sou sarado, eu sou curado. Aos poucos estou recuperando os 18 quilos que perdi lá atrás. Tenho uma plena disposição para trabalhar, nada me abalou. E durante todo esse tempo, foi 1 ano de luta, eu nunca perdi um dia de sono. O diabo até tentou, mas eu sou um crente formado no Rema. Eu tenho uma palavra da fé, eu tenho bons pastores, e a palavra da fé me manteve de pé até aqui.